é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Hoje eu serei ensinado pela palavra de Deus. Eu corajosamente confesso. Minha mente está aberta. Meu coração está receptivo. Eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus de Nazaré, amém. Convidamos o reverendo Manuel Ulisses para fazer essa leitura. Graças e paz, igreja. Peçam a todos que abram as suas Bíblias no Evangelho segundo São João, capítulo 21, versículos de 1 a 19. São João, capítulo 21, versículos de 1 a 19. Amém? Glórias a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Estavam ali Simão Pedro, Tomé, apelidado de Gêmeo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos. Simão Pedro disse: "Vou pescar." "Nós também vamos," disseram os outros. Assim entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou: "Filhos, por acaso vocês têm peixe para comer?" "Não," responderam eles. Então ele disse: "Lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão." Fizeram assim e não conseguiam recolher a rede de tão cheia de peixe que estava. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: "É o Senhor." Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois a havia removido para trabalhar, e saltou na água. Os outros ficaram no barco e puxaram até a praia a rede carregada, pois estavam a apenas uns 90 metros de distância. Quando chegaram, encontraram um braseiro, no qual havia um peixe e pão. Jesus disse: "Tragam algum dos peixes que vocês acabaram de pegar." Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Havia 153 peixes grandes, e no entanto a rede não arrebentou. "Venham comer," disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: "Quem é você?" Pois sabiam muito bem que era o Senhor. Então Jesus lhe serviu o pão e o peixe. Foi a terceira vez que Jesus apareceu a seus discípulos depois de ressuscitar dos mortos. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: "Simão, filho de João, você me ama mais do que estes?" "Sim, Senhor," respondeu Pedro, "o Senhor sabe que eu amo." "Então alimente meus cordeiros," disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: "Simão, filho de João, você me ama?" "Sim, Senhor," disse Pedro, "o Senhor sabe que eu amo." "Então cuide de minhas ovelhas," disse Jesus. Pela terceira vez ele perguntou: "Simão, filho de João, você me ama?" Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: "Senhor, sabe todas as coisas, sabe que eu o amo." Jesus disse: "Então alimente minhas ovelhas. Eu lhes digo a verdade, quando você era jovem, podia agir assim como bem entendia. Vestia-se e ia aonde queria. Mas quando for velho, estenderá a mão e os outros o vestirão e o levarão aonde você quer ir." Jesus disse isso para informá-lo com o tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Então Jesus lhes disse: "Siga-me."
Evangelho do Senhor, louvado sejas, ó Cristo. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Quero convidar você a orar mais uma vez comigo. Vamos lá. Senhor, unge os meus lábios, que eu não fale de mim mesmo, sequer as ideias as mais prediletas que eu tenho a teu respeito, mas que eu fale iluminado pelo teu Santo Espírito, sabendo eu que o mar é Deus e o barco sou eu. No nome de Jesus de Nazaré, aquele que também andou sobre as águas, nós te oramos hoje e para todos sempre. Amém. Não dá mais para voltar, o barco está em alto mar. Você pode sentar? Queria pedir a você que está com o seu celular, que por gentileza pudesse deixá-lo no modo silencioso. Se você é médico, aí você pode deixar no Vibracall, porque aí você tem alguma coisa para fazer. Mas se você não é médico, então, por gentileza, não troque o WhatsApp agora. Eu serei bem direto, bem simples, bem objetivo nesta noite. E quero começar esse sermão fazendo o que o Espírito Santo me pede para fazer. Publicamente. Meu irmão Cleanto, quero lhe pedir publicamente desculpas pelo domingo que se passou, tá bom? Eu estava muito atarantado com a hora. Publicamente é publicamente que a gente faz, tá bom? Prometo que hoje eu falarei menos do que o reverendo Jamison, que de casa me acompanha. Falarei só 1h30. Era uma piada, era para rir, mas tudo bem. Nessa noite, como falei, eu quero compartilhar com vocês sobre Pedro. Uma retrospectiva dos 12 apóstolos de Jesus. Os 12, Simão Pedro, começando por ele. Cana quebrada, que tinha pavio curto. E Jesus não poderia ter entre si um discípulo com esse nome, Simão, simbolizando aquele que quebraria com qualquer coisa, que era frágil. Por isso que Jesus só gostava perto dele, de estar perto dele, alguém que fosse coerente, que tivesse algo em si para poder mostrar, que não se visse nele fragilidade, nem muito menos debilidade. Por isso que o teu nome não será Simão, mas Petros. Mais adiante nós vamos ver. Um outro apóstolo de Jesus era André, irmão de Pedro, que morreu, foi martirizado em uma cruz em forma de X. E todos os apóstolos, com exceção de João, que morreu, como diria o Matuto, lá de Nazaré da Mata, de morte morrida. Mas todos foram martirizados. Tiago Maior, seus restos mortais, há quem diga, segundo os nossos irmãos católicos romanos, que esteja na Catedral de Santiago de Compostela, lá em Galiza, na Espanha,
onde até hoje ficou conhecido como aquela rota, o caminho de Santiago. João eram irmãos, e também Tiago e João eram irmãos e também filhos de Zebedeu, íntimos de Jesus. Filipe, menino moço, Jesus deve ter chamado Filipe por volta dos seus 20 e poucos anos. Bartolomeu, também conhecido como Natanael. É Bartolomeu que diz, quando na rede estava debaixo de uma árvore daquela qualquer da região, e chega Filipe e diz assim, olha, está vindo um homem de Nazaré, e dizem que esse homem é muito bom, ele tem feito muitos milagres. E é Natanael que, de forma não tanto quanto harmoniosa, diz, pode vir alguma coisa de Nazaré boa? Natanael foi aquele que fez uma ironia. Tomé foi injustiçado pela história, pelo fato dele ter dito, quando Jesus aparece após a sua ressurreição aos apóstolos, e Tomé, por uma questão particular, não estava presente, e os apóstolos, olha, Jesus esteve aqui, e é Tomé quem diz, eu só acredito se eu colocar meus dedos nas chagas dele. E Jesus então aparece pela segunda vez, e então diz, coloca aqui então teus dedos nas minhas chagas. Felizes é aqueles que não veem, creem. Bem-aventurados são aqueles que não precisam ver para crer. Mateus, o meu xará, publicano, ortodoxo, conservador dos valores judaicos. Tiago menor, filho de Alfeu. Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, da cidade de Iscarias, que o entregou. E por fim, Matias, que substitui na escolha dos apóstolos, pareceu bom ao Espírito Santo e a nós que tomássemos essa decisão. E Matias, então, é escolhido ao lançar da sorte entre os apóstolos, após o suicídio de Judas, quando ele se enforca, e diz o texto sagrado que a corda se parte, e ele cai em um precipício com pedras pontiagudas, afiadas, e todo o seu corpo é dilacerado. E ele, quando chega ao fim, ele chega completamente partido, rasgado, com as suas entranhas jogadas ao léu, a esmo. Então, diante dessa rápida cronologia dos apóstolos de Jesus, eu quero me deter a esse homem chamado Pedro. E quero dizer de cara que eu e você temos muito desse Pedro. Ao final dessa palavra você vai ver que eu e você parecemos e muito com Pedro. Eu e você temos muito de Pedro. Eu e você parecemos, quase temos as mesmas digitais de Pedro. Porque na realidade nós somos Pedros. Gostaria de então de elaborar essa retrospectiva da vida desse homem que foi e sempre será, ao meu juízo e valor hermenêutico e exegético, um grande exemplo. Pedro apóstolo. Em uma análise psicológica de Pedro, como já disse na introdução, Pedro não seria benquisto em igreja nenhuma, porque Pedro era um sujeito difícil. Pedro era radical, Pedro era conservador, Pedro era exclusivista. Pedro não se dava bem com aquilo e com aqueles que não eram igual a ele. Pedro andava como diria 200 anos atrás, em patota, em grupo. E diante dessas características de Pedro, veja se de repente tem alguma delas a ver com você. Pedro se lançava, diz o texto, ele era afoito. Pedro não temia absolutamente nada. Alternava de 8 a 800 em uma questão de segundo. Pedro era esse cidadão que não tinha meio termo. Pedro não existia no seu vernáculo, talvez, quem sabe. Pedro era tudo ou nada. Pedro também sofria de um mal crônico. Esse eu acho que eu tenho. Ele era sincero
ao extremo. Mas eu aprendi com o tempo que sinceridade, verdade sem amor, mata. Por isso que a vida nos ensina a ser verdadeiro, mas com amor. Porque dizer, eu sou verdadeiro e não ter amor, e querer que o outro aceite de goela abaixo, porque você acha que é o todo poderoso, porque tem gente que se acha autossuficiente, tem gente que se acha paradigma para qualquer coisa. E nós não somos, porque nós somos projetos de Deus em construção, eu e você. Não me julgue, você não me conhece, quem conhece é minha família. Não pense porque eu estou com essa roupa assim, eu sou mais santo que você. Nós somos iguais diante de Deus. Pedro era humilde e transparente, isso ele era. Pedro era um semi-analfabeto, mas tinha uma capacidade de aprender muito grande. Ele era sagaz. Ele era o apóstolo que mais tomava as palavras de Jesus como palavras de ordem. Ele não temia ir e cumprir. Talvez esse seja o grande desafio da igreja de hoje. Falava no gabinete com Rafael, o ministro, e ele me dizia que uma das grandes dificuldades agora nos Estados Unidos, pós-pandemia, é fazer com que muitas pessoas voltem para a igreja. E já há uma preocupação, eu aqui no Recife, na paróquia Deus Conosco, já sinto isso. Mas lá na frente eu vou comentar sobre esse fato do coronavírus e você que está em casa comendo pipoca, vendo um culto como se fosse cinema. Não! Larga essa pipoca que aqui é culto, meu filho. Está pensando o quê? Aqui você não come cheeseburger, então fecha a boca, presta atenção, que é palavra para você também. Misericórdia, desligou a televisão. Desliga não. Vendo todas essas qualidades de Pedro, Jesus de Nazaré estava trabalhando na depuração da identidade de Pedro. No dia da ressurreição, olha que especialmente esse texto, no dia da ressurreição, um anjo disse às mulheres que chegaram ao túmulo logo cedo: ide, dizei aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis. A preocupação do anjo em lembrá-las, melhor dizendo, para avisarem a todos, mas principalmente a Pedro, revelava que havia uma torcida pela restauração de Pedro, porque nessa altura do campeonato já tinha acontecido muita coisa. Pedro já tinha negado, Pedro já tinha feito tudo, tinha desistido do seu ministério, tinha dito para si mesmo: eu não valho absolutamente nada, eu disse ao Senhor isso, aquilo, outro, e eu fracassei. Quantas vezes nós não damos uma de Pedro? Olhamos para nós mesmos e enxergamos somente miserabilidade. Não conseguimos enxergar em nós nada que preste. E a pior coisa é quando você não se enxergando como um ser que preste, relevante, você quer fingir uma coisa aos outros, mas de Deus não se zomba, e aquilo que o homem semear, ele vai colher. E aí eu quero já ir partindo, para não me alongar tanto. E aqui eu já passo para a chamada do apóstolo São Pedro, quero ler o texto. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores, e disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e os seguiram. Mateus 4, 18 e 20. Jesus de cara, quando encontra com Pedro e seu irmão André, Pedro era um pescador experiente, um empresário da área de pesca. Sabia muito bem o que fazia e fazia já há muito tempo. E é Jesus de Nazaré quem dá uma reviravolta na vida daquele homem bronco, semi-analfabeto. E é Jesus de Nazaré: olha, vem, siga-me, que eu vos farei pescadores de homens. Jesus está dizendo: eu tenho algo melhor para você. E Jesus está dizendo a mim, a você, nesta noite aqui, e a você que nos acompanha aí em casa: Deus precisa de pescadores e pescadoras de homens. E o nosso grande desafio,
Há um comentário que em novembro tudo isso volte ao normal. E talvez o nosso grande desafio é trazer o povo de volta para a igreja. Porque já há essa situação, mas esse tempo todo eu tenho me dado tão bem. Eu tenho visto pela internet vários pregadores, e é tão bom nessa comunidade. Mas continuemos essa cronologia de Pedro. E o milagre que Jesus faz também, que está em Mateus 8, 14, 15, diz que Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sua sogra em cama, doente, com febre, tomando-a pela mão, a febre a deixou e ela se levantou e começou a servi-lo. Jesus cura a sogra de Pedro. Alguns teólogos da conspiração dizem que esse foi o grande motivo que Pedro negou Jesus, porque ele curou a sua sogra. É uma coisa horrorosa. Eu não acredito nisso. Não acredito nisso. Mas tem um fundamento, né? Poxa, Jesus, ela estava quase morrendo, só vai e cura. Não creio nisso. Pedro, mais um traço da cronologia de Pedro. Pedro testemunhou a ressurreição da filha de Jairo, que preguei aqui no domingo do Dia dos Pais, Lucas 8. Pedro encontra Jesus no mar, mas temendo as ondas, naufraga. Esse relato está em Mateus 14, 23, 33, quando Jesus vem andando sobre as águas, e todos ficam admirados, e ele mesmo diz: quem é que vem aí? É Jesus, não temas, eu sou Jesus. E é Pedro que diz: se és tu, Senhor, manda que eu vá ao teu encontro. Se sou eu, Marcelo Mateus, eu não saía daquele barco de jeito nenhum. Mas é Pedro que sai, vai ao encontro de Jesus, enquanto seus olhos estavam fitos em Jesus, diz o texto que ele se mantinha erectos, indo na direção de Jesus de Nazaré, mas quando ele se apavora diante das ondas bravias, ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, diz que ele então desaba. E um dos momentos da cronologia de Pedro é este, que vos falo agora, quando Pedro então identifica a Jesus como Messias, a confissão de Pedro. Se você pegar a história de Pedro, que tiver a curiosidade de ler os evangelhos, você vai ver a história desse homem tão contraditório, tão doidinho e tão santo, tão real, tão 100% gente. E hoje o que mais falta nos relacionamentos é a transparência. Você hoje vive num tempo que você não pode dizer nada a seu amigo. Tem que ter amigo, mas não pode dizer o que pensa, porque se disser, fico com raiva de você e excluo você do meu grupo de WhatsApp. Bloqueio você no Instagram. Não é? Ontem um cidadão mandou uma foto para mim no Instagram. Quando eu abri, eu tive um susto. E tinha uma frase dele embaixo: desculpe, enviei errado. Aí eu disse: leia Romanos 12. Para a sua informação, estou bloqueando você. Eu acho que ele está doidinho, mas eu não vou dizer quem é. Deve até estar me vendo agora. Fica tranquilo. Até o final da mensagem eu não direi. E não vou dizer mesmo. Mas a confissão de Pedro é um dos elementos mais firme e sólido que temos. Diz assim o texto: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem quem é o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E Jesus então pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Quem sou eu? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Simão era esse cara.
Jesus estava perguntando aos apóstolos, aos 12, que com ele convivia há 3 anos. Jesus estava perguntando àqueles homens que conviviam com ele de manhã, de tarde, de noite e de madrugada, dormiam junto, comiam junto, faziam tudo junto. E Jesus então pergunta, olha, o que dizem em Jerusalém sobre a minha pessoa? O que falam os homens a respeito do Filho do Homem? E eles divagam. E eles não conseguem ser certeiros. Mas é Pedro que diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque quando se conhece a Jesus de Nazaré, não se fica divagando. Quem é Jesus para você? Eu respondo e eu pergunto e você responde em voz alta, tá bom? Em uma palavra só. Quem é Jesus de Nazaré para você? Ah, ótimo, é só para alguns, né? Vamos fazer de novo? Quem é Jesus de Nazaré para você? Tá ótimo. Senhor, parece que tem alguns aqui que não tem. Está no ramo dos 12 apóstolos. Outra cronologia, outro ponto de Pedro. Pedro não queria que Jesus de Nazaré lavasse seus pés no cenáculo. E o texto é, nunca me lavarás os pés, Jesus. Porém, Jesus insistiu e a Pedro disse, eu preciso lavar os teus pés para que tu tenhas parte comigo, para que tu tenhas comunhão comigo. E Pedro, como era de 8 a 800, Senhor, então se é para lavar o pé, se é para ter comunhão contigo, pode me dar um banho por completo. Pedro não entende mais uma vez nada, e sabe o que é que a gente aprende no contexto desse texto? Jesus estava dizendo para os 12 apóstolos, quando estavam preparando a ceia, a última ceia, a Páscoa, Jesus estava ali olhando, porque era um costume que eles lavassem os pés, e ali não tinham criado, porque todos eram pobres. E a questão mais singular era que os apóstolos entre si comentavam. Os apóstolos entre si comentavam, olha, quem é que vai lavar o pé de todo mundo? E Pedro deve ter dito, olha, eu não posso, porque Jesus disse que eu sou pedra. Né? A oração que fizer aqui será ligada no céu. Natanael deve ter dito também, olha, eu não posso. E Jesus então escuta essa conversa paralela, e é ele mesmo quem decide lavar os pés dos apóstolos. É ele mesmo que num gesto de humildade diz, não, eu lavarei os pés. E eles devem ter ficado atônitos, porque o próprio Jesus de Nazaré disse, eu vim para servir e não para ser servido. E hoje que nós vemos na igreja é uma contradição, pastores que querem ser servidos, pastores que andam com segurança, com carro blindado, morando na beira-mar, com helicóptero, com jato, isso é incoerente. Isso é uma afronta a Deus. Isso é anátema. Não se pode conceber que um servo de Deus viva uma vida tão nababesca. E é Pedro quem dá mais uma lição ao contrário. Não, Senhor, tu não deverias ter feito isso. Outra cronologia, outro fato da história de Pedro. Pedro reprova Jesus de Nazaré pelo fato dele ter se entregado, ou ser entregue tão facilmente à morte. E é Pedro que diz nesse relato do texto lido, que vou ler agora. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, do chefe dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no 3º dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Mateus 16, 21 a 23.
Sabe o que é que Jesus queria dizer? Jesus sabia que Satanás estava tentando influenciar a Pedro e dissuadi-lo do seu propósito divino. Quando Jesus diz: para trás de mim, Satanás, era o mesmo demônio que durante 40 dias tentou a Jesus e esse não caiu. Pedro era digno da misericórdia de Jesus de Nazaré e precisava estar perto dele, pois ainda muita coisa tinha para acontecer. Quando Pedro chama Jesus à parte e diz: Senhor, tu és o Filho de Deus, você não pode ser entregue assim tão facilmente. Isso não é justo. E nós sabemos que João, o apóstolo João, diz: porque Deus amou o mundo de maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E esse é o plano A, não tem plano B. Não tem plano B, é plano A. Jesus é o plano A para a minha salvação. Jesus é o melhor. E aí eu quero trazer mais um pontinho da biografia de Pedro, a transfiguração de Jesus de Nazaré. Pedro então propõe que ficassem ali acampados. E naquela visão está Pedro, Tiago e João, e aparecem para Jesus transfigurados Moisés e Elias. E Pedro, quando tem aquela visão, fica enebriado, e é de Pedro a sugestão: Senhor, por que não façamos então aqui uma tenda para ti, para Moisés e para Elias, e aqui a gente fica para o resto da vida? Pedro não sabia, não entendia que ali existiria uma conversa entre esses homens e Deus, e Jesus estava sendo como que amaciado, colocado no colo por esses dois grandes homens da Bíblia. Observem quantas maravilhas Pedro testemunhou, meus irmãos. Será que ele tinha algum motivo para claudicar e de forma tíbia se deixar cair até o chão? Como alguém que conviveu tão de perto com Jesus de Nazaré pode ser tão tolo? Qualquer semelhança com as nossas vidas, a minha e a sua, e a você que nos acompanha, não é mera coincidência. E aí Pedro então pergunta a Cristo: quantas vezes devo então perdoar, Senhor? Pedro mais uma vez inquirindo ao Senhor Jesus, judeu, radical, zelote, tipo como os essênios, ali carregando consigo a sua espada, pronto para a luta. Com Pedro não tinha alisado, com Pedro era na base da espada. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas 70 vezes 7. O povo judeu tinha essa regra completamente indissolúvel. Depois de se perdoar 7 vezes 7, ou até 7 vezes, melhor dizendo, não tinha mais perdão, era olho por olho, dente por dente. Mas eu e você, nós aprendemos que com a vinda do Messias, do Yeshua, Jesus de Nazaré, nós não vivemos mais sob a lei, mas nós vivemos sob a graça de Deus. Nós vivemos sobre a perspectiva daquele que se entregou por mim e por você, quando nós não tínhamos nada a oferecer para Ele, mas Ele decidiu morrer por mim e por você. E se nós somos hoje um povo redimido, somos porque Jesus morreu por nós. Amém? Com Pedro eu aprendi que somos normais, eu e você. E o que nos une é maior do que aquilo que nos separa. Como eu vou dizer isso para o resto da minha vida? Aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos separa. Meus irmãos, me permita, você que está aqui, você que nos acompanha, não dá para ser cristão e ter pendências com o irmão, seja de qualquer ordem.
O Espírito Santo de Deus não nos habita se nós tivermos pendências de relacionamentos, se nós não aprendermos a perdoar, se nós não aprendermos a amar, se nós começarmos a guardar em porões, em sotos da nossa existência, as querelas que temos uns com os outros. Ora, nós ainda não aprendemos que nós não seremos nunca iguais. E o que nos une é que faz essa coisa tão heterogênea ser tão linda. Vou continuar insistindo nisso. Quantas vezes eu magoei alguns de vocês que fazem a família, a paróquia Deus Conosco, tenham consciência disso. E disse isso, vou dizer sempre. Eu às vezes não me suporto. Não me suporto. Mas desafio a qualquer pessoa nessa face da terra, Deus sabe, que eu não tenho pendências com ninguém. Que eu saiba, não. E a quem eu magoei, imediatamente eu peço perdão, peço desculpa. O que é que você quer dizer com isso, pastor? Você é mais santo que eu? Não. Eu aprendi que é melhor ser feliz do que ter razão. Eu aprendi que é melhor ser feliz do que ter razão. A gente vai brigar o resto da vida, você vai querer ter razão, eu também vou ter, então é melhor a gente ser feliz. Se hoje fosse eu chamado à eternidade, subiria em paz, mas eu não tenho pressa, quero dar a minha vez a quem quiser. Não é não, mano? Não, Rafa? Verdade. Rafa chegou, olhou para o lado de lá. Irmãos que vivem brigados, intrigados, não se falam, não andam junto. Eu não quero isso aqui na PDC. Vamos olhar olho no olho, vamos abraçar, vamos andar, vamos pedir perdão, vamos caminhar juntos. Outro pontinho da biografia de Pedro. É Pedro quem diz a Jesus: para quem iremos nós, Senhor, se tu tens palavra de vida eterna? E esse texto ele é chocante. Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos se tu tens palavra de vida eterna? Diz o texto, o contexto desse texto, João 6, que Jesus ali num momento que ele então fala à multidão, ele dá um sermão duro, um sermão contundente. Ora, por quê? É o que acontece hoje. Eu estou cansado de dizer aqui, se eu botasse uma placa aí, dia de segunda-feira, o culto da vitória, vai estar cheio de gente. Terça-feira, o culto do desencalhamento. Você que é solteiro, que já perdeu as esperanças, venha. Você que é solteiro, né? Quarta-feira, o culto da riqueza. Quinta-feira, o culto da cura. O que você tiver ser curado. E sexta-feira é o culto do sextou. Coisa de doido. Começava com o Renato fazendo aqui uma aula de crossfit de um lado e Rafael do outro. Ser uma briga aqui no meio. Porque Jesus faz um texto, dá um sermão duro, e o povo então começa a fugir. Porque Jesus deve ter dito assim: olha, vocês estão comigo porque vocês ficam doentes, eu curo. Vocês têm fome, eu multiplico pães e peixes. Tem qualquer problema, vem para mim, eu resolvo. Mas não é isso que eu quero discípulos, eu quero pessoas que vivam comigo, eu quero discípulos radicais. Um livro excelente de John Stott, Discípulo Radical, leia. Ele, Jesus de Nazaré, pergunta também: vocês estão chateados? Vocês também não querem ir? E Pedro, mais uma vez, impetuosamente diz: Senhor, nós não temos para onde ir, Tu és o Deus, Tu és aquele que tem a vida eterna. E quero então partir para esse momento crucial, a negação de Pedro. Antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. É o tema desse sermão. 3 vezes me negarás. Então Jesus lhe disse: ainda esta noite, todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor, Jesus, e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois
depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe, que ainda esta noite, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso, Senhor, que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Esse texto está em Mateus 26, 31 a 35. Pedro estava querendo insinuar que os outros apóstolos não seguiam Jesus pela convicção que Pedro achava que tinha. Pedro estava querendo insinuar que ele era o melhor, que ele era o tampa, que ele era top. Na minha época era tampa de crush, lembra? Hoje crush é outra coisa. Pedro dizia mais ou menos assim: Senhor, nossos companheiros de apostolado são frouxos, eles não conseguirão resistir, mas eu sou Pedro, fragmento de pedra. Lembra que tu disseste? Tu és Pedro e eu sou a pedra, e esta pedra edificarei a minha igreja. É Jesus de Nazaré quem é e sempre será o edificador da igreja dele. Amém, igreja? Dá um amém. Assim. Cadê Bárbara? Onde é que está Bárbara? Bárbara, onde é que está tu? Saí. Está com a Valentina. Disse: eu vou hoje para a igreja para dar amém. Pedro realmente era doidinho. E eu gosto de gente doida. Eu só gosto de quem não presta. Gosto de dizer isso. Só gosto de gente normal. Eu não gosto de santo. Todo mundo sabe disso. Eu gosto de gente normal. Eu gosto de gente como eu. Eu gosto de gente transparente. Eu gosto de gente que diga na minha cara o que sente, o que pensa. Eu não gosto de camuflagem. Com Pedro eu aprendo que o pregador morre, mas o evangelho continua. Cleanto? Nós vamos fazer 12 anos de igreja. Ninguém poderá negar que esta igreja começou aqui na rua Fernando de Oliveira, Lamenha. Na rua. Agora, dia 12 de outubro, faremos 12 anos. Isso é algo que ninguém poderá negar. Começou com o pastor Marcelo Mateus, o reverendo Manuel, Alice e tantos outros. O pregador tombará um dia. Espero antes ser avô. Que meus filhos me ajudem. Léo, Ravel, em nome de Jesus. Mas o evangelho continua. Eu aprendo com Pedro que posso até negar Jesus, mas por ele serei restaurado. Aprendo com Pedro que a coragem é inerente àqueles que são transformados, que caminham firmemente e que não são abduzidos por levantes esquizofrênicos. E essa é uma patologia que tem tomado as igrejas. As esquizofrenias culturais. Cada dia que passa uma loucura nova. As igrejas modinhas. Pastores que pregam sentado, pastores que pregam em pé, pastores que pregam deitado, é uma doidice só. Pedro e outros apóstolos dormem enquanto Jesus orava no Getsemane. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e disse-lhes: sentem aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer. E essa história você conhece. Essa história você sabe muito bem. Por 3 vezes Jesus vai orar, antevendo tudo aquilo que iria acontecer. E na primeira vez ele diz: Pedro, tu ainda dormes? E na segunda ele vem, olha, volta para dormir. E na terceira diz: olha, acordem, porque está chegando a hora. Nesse momento vemos a Pedro já demonstrando sua fragilidade gritante. O homem que se posicionava forte já dava sinais visíveis de cansaço.
de negação. O que ficava mais evidente, meus irmãos, é aquilo que empolgava Jesus, dava cansaço naqueles homens. Enquanto mais Jesus orava, quanto mais Jesus se prostrava, quanto mais Jesus buscava a presença de Deus, do seu Pai, mais ele se empolgava para orar, mais sono tinha os seus apóstolos. Sabe o que eu aprendo? E aprenda comigo. Deserto, só sabe o que é deserto quem por ele vive e quem por ele anda. Por isso que quando nós somos levados ao deserto, a gente ora de manhã, ora de tarde, ora de noite, ora de madrugada, perde o sono e ninguém consegue caminhar conosco, porque deserto é pessoal, deserto é lugar árido, onde corações são quebrantados e onde eu sou posto diante de Deus completamente nu. Pedro então corta a orelha do soldado Malco. E é Jesus que diz: Pedro, você é doido? Eu não preciso disso. Se eu quiser, eu peço ao meu Pai e Ele manda 72 mil anjos. Guarda a tua espada. E isso há uma explicação, porque Pedro, como zelote era, e aqui disse, Pedro andava com a espada. E sendo zelote, como os essênios também, ele acreditava que esse Messias seria aquele que iria então revolucionar, ia libertar o povo judeu do Império Romano. E Jesus veio para trazer paz. E é Jesus que disse: quando entrares em uma casa, diz: paz seja convosco. Se tiver paz, entra. Se não tiver, joga até o pó do teu sapato. Então chega o grande momento. Jesus é preso e Pedro nega a Jesus. E quero ler esse texto aqui, concluindo. Pedro, mas pode ficar aí, viu? Pode ficar aí. Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Mas Pedro negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Diz o texto que Pedro saiu em direção a uma porta, onde outra criada viu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez: não conheço esse homem. Segunda vez. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles. O seu modo de falar é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Você é um galileu. Ali ele começou a amaldiçoar, a praguejar e a falar impropérios, palavrões. Não conheço este homem. 3 vezes. Diz o texto que imediatamente o galo cantou. E quando o galo canta, Pedro ali, abraçado em uma fogueira, nega Jesus 3 vezes, um frio. Quem já esteve em Jerusalém sabe que na época da Páscoa é inverno, é muito frio. E aquela fogueira naturalmente aquecia. E diz o texto assim: o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. Sabe o que é que o texto está dizendo? Que quando Pedro, de cabeça baixa, quando ele diz: não sei quem é esse homem, eu nem conheço, esse homem é um louco. E diz que quando ele levanta o rosto, está Jesus carregando a sua cruz e olhando em seus olhos. Olho no olho. E ali foi o momento onde Pedro teve a certeza que o seu ministério era um fracasso. Foi naquele momento de olhos fitos que ele disse: não valho nada. Pode vir. Convido a você a vir comigo nessa cena. Vamos viajar
no tempo. Algumas horas atrás, Pedro faz tudo, fez uma demonstração de fé e companheirismo a Jesus. Ele nega 2 vezes. E na terceira e última, quando ele levanta a sua cabeça naquela fogueirinha para se esquentar, ele vê os olhos de Jesus. Será o fim. Não tem mais jeito. Na mente de Pedro, meus irmãos, não sirvo para nada, cheguei ao fundo do poço. Para Pedro era o fundo do poço, mas para Jesus era o começo. Eu gosto muito de Corrie ten Boom, já falei isso aqui 500.000 vezes. Em seu livro Refúgio Secreto, não há poço tão profundo que a mão de Deus não possa nos alcançar. Oh, glória! Não existe poço profundo que o amor de Deus não possa te segurar. Enquanto Jesus de Nazaré levava a sua cruz, Pedro estava provavelmente entre o grupo, ali, olhando, de longe. E isso é o que tem acontecido. Tem sido assim muitas vezes comigo e com você. Pedro então decide seguir Jesus de longe, ele e todos os outros 11 apóstolos. Decidimos seguir Jesus de longe, sem comprometimento. Já não gosto muito de ir, já não gosto muito de compromisso com a igreja, porque existem cristãos assim, existem paroquianos assim. Não gosto de muito compromisso com a igreja, não gosto de me ver comprometido com a igreja. E agora com o Covid-19, tudo é desculpa. A igreja não conta com você para nada. Não vemos a sua oblatividade nas ofertas, nos dízimos. Está falando de dinheiro, é pastor. Não, porque isso aqui é tudo pago. Final do mês chega a CELP e a gente diz, olha, a conta deu isso, eu queria orar por você. Pode orar, mas eu vou cortar. Muito menos nos ministérios. Fizemos hoje uma reunião com a mídia. Érica convocou a todos? Sim. Conta-se no dedo quem aqui estava. Precisamos de pessoas comprometidas com a igreja. Vemos vários Pedros na igreja. Cristãos que querem segui-lo, mas de longe. Outros farão por mim o que eu posso, mas não faço. Depois, no futuro, ficam se perguntando, onde foi que eu errei? Cuidado no rastro que você tem deixado para seu filho. Pedro então é avisado sobre a ressurreição de Cristo por Maria de Magdala, ou Maria Madalena. E ali Pedro então é avisado, e o anjo deixa bem claro, olha, eu ressuscitei, avisa aos discípulos, mas tem um que você precisa avisar, é Pedro. E ali aquele recado do anjo deixava muito claro que Jesus tinha um plano, Jesus tinha um objetivo em restaurar Pedro, porque Jesus disse, tu és Pedro, e sobre esta pedra, Jesus de Nazaré, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não terão poder sobre a igreja de Jesus. E aí começa então o processo de restauração. E eu concluo definitivamente, sem mais enrolar vocês. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro, e eles disseram, nós vamos com você. E eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. E sabe o que é que eu aprendo aqui? Pedro deixa muito claro para os seus amigos de ministério, que deveria voltar ao que era no princípio, voltar a pescar, era negar tudo que tinha vivido com Jesus de Nazaré. Não é assim que acontece muitas vezes conosco. Já vimos tantas maravilhas da parte de Deus e insistimos em dizer que tudo acabou, tipo a igreja de Éfeso, você é linda, você é maravilhosa, mas você esqueceu o primeiro amor. E tem muita gente esquecendo o primeiro amor. A igreja de Jesus é chamada para ser uma igreja quente, a igreja de Jesus é chamada para ser uma igreja que possa retribuir, contribuir com a sociedade que jaz no maligno. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram, e ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles.
Jesus de Nazaré chama com gesto de carinho. Ele disse: lancem a rede do lado direito, e diz o texto que eles lançam e eles pescam 153 peixes. E Hernandes Dias Lopes diz que a rede não se rompeu. Só Hernandes para ter uma concepção tão linda dessa. E sabe por quê? Porque naquela primeira pescada lá, a rede se rompeu de tantos peixes que tinha. Mas o que o reverendo Hernandes sugere aqui, é que Pedro tinha voltado a pescar, Ana, depois de 3 anos. Ele já não conhecia mais nada, ele não tinha mais barco, ele não tinha mais rede, e ele deve ter pedido um barco emprestado, redes emprestadas. E quando Jesus então diz que a rede não se rompeu, ele está dizendo que Jesus estava providenciando a restauração de Pedro plenamente. E os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes. E diz o texto que quando Pedro viu, se lançou no mar e foi ao encontro de Jesus. E quando chega perto de Jesus, encontra Jesus numa fogueirinha e diz: traz algum peixe lá para a gente assar aqui. Traz algo que eu possa preparar para Jesus, para que a gente possa comer. Sabe o que eu aprendo? Jesus de Nazaré prepara o cenário para o palco da restauração de Pedro. Aquele a quem ele disse: o que tu ligares aqui na terra será ligado no céu. Jesus de Nazaré sabia que ele era pedra e Pedro era fragmento da rocha que ele é. Era fundamental que Pedro recebesse o perdão e tivesse sua vida e ministério restaurado. E aprenda uma coisa: o palco era uma reprodução do mesmo cenário da negação. Pedro, naquele momento, quando negou a Jesus, esquentava seu medo à beira de uma fogueira banhada a negação. E ali era a mesma geografia cenográfica, onde Pedro negou, seria o mesmo palco da sua restauração. Por isso, aprenda algo, paróquia Deus Conosco, e você que nos acompanha: onde você caiu, é ali que Deus o erguerá. Aleluia. Onde você caiu, Deus vai te levantar ali, no mesmo lugar. E você dará glória, glória, glória. E quando eles comem, se alimentam, Jesus faz uma pergunta, 3 perguntas a Pedro. Pedro, se ele o amava. Pedro responde: Senhor, eu gosto de você. E Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro então diz: eu gosto de você. Eu não posso dizer que te amo. Eu disse que te amava, que eu era bom, que eu era isso, e fiz o que fiz. Eu não sou digno. E aí Jesus diz: Pedro, tu me amas? E Pedro então responde: Senhor, tu sabes de todas as coisas. E ali Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. E sabe o que é que eu aprendo? Já concluindo, misericórdia, já disse várias vezes. Jesus disse isso para indicar a Pedro que ele estava completamente restaurado. E diz assim: digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e a outra, e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte a qual Pedro seria e glorificaria Jesus. Quando tu era jovem, Pedro, tu se vestia do jeito que quiser, mas vai chegar um dia que vão estender a tua mão para um lado, vão estender a tua mão para o outro lado, e ali tu serás martirizado. E é no martírio que você glorificará meu Pai que está no céu. Pedro e Paulo são presos quando Nero incendeia Roma. Paulo, por ser cidadão romano, tem uma morte mais caprichada, ele é decapitado. E Pedro, por ser um judeu,
sem pedigree, é morto por crucifixão. E diz o texto que ele opta em ser crucificado de cabeça para baixo, porque não era digno de morrer tal qual o seu mestre. Por isso, quando você vira uma cruz de cabeça para baixo, tenha cuidado, não vai dizer que é do cão, não. Foi desse jeito que Pedro morreu. Eu acho que se essa canção pudesse ter sido escrita naquele tempo, Pedro deve ter ouvido assim: não pare. Não pare, Pedro. Siga. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. No lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Não temas, porque eu sou contigo. Deus está contigo. Ele sabe o teu sacrifício. Ele sabe como você tem dado prova do seu amor, da sua fidelidade. E Deus abrirá todas as portas, sendo da vontade dEle. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pares. Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a ti falar: pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Não dá mais para voltar. O barco está em alto mar. Fiquemos em pé, vamos louvar a Deus. Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar: pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar. Filho, eu vou te honrar. Eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas tuas lágrimas e mandou a te falar: pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Eu vou te honrar. Não é hora de parar. Deus contemplou seu caminhar. Eu sei, é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar.